Olá, eu sou o professor Rafael de História e hoje nós vamos entender os fundamentos da história. Afinal, para que serve a história? É necessário estudar o passado? Essa aula é fundamental para todo o percurso que nós vamos ter durante o ano. É muito importante entender os fundamentos de como funciona a ciência histórica. Vamos lá? O que é a história? Para que serve a história? Creio que muitos de vocês já devem ter feito essa pergunta. E para a gente responder essa questão, é preciso refletir um pouquinho. Você acha que o passado é importante? Que o seu passado definiu quem você é hoje? Vocês acham que o passado é importante para sabermos quem nós somos hoje? Sim, claro que sim. O nosso passado, as nossas escolhas definem quem nós somos hoje. Podemos dizer até mais: todas as nossas escolhas e ações tocam a vida de milhares de outras pessoas. Então chegamos à conclusão de que nós somos frutos do passado. Só podemos sonhar com o futuro se nós conhecermos quem nós somos hoje, e isso só é possível se olharmos para o passado. Nós somos o resultado direto da escolha dos nossos antepassados, e eles influenciaram nossas vidas hoje, agora. Se estamos aqui no Brasil, em Brasília, isso foi o resultado do trabalho de milhares de pessoas e consequência das escolhas dos nossos antepassados. Beleza, ok. Mas então a história é a ciência que estuda o passado? Essa resposta estaria um pouco incompleta. Por quê? Porque a geologia também estuda o passado, mas o passado das rochas, da estrutura geológica da Terra. Por isso, o historiador Mark Bloch comenta que a história tem por objeto o homem, pois o homem é o centro da ciência histórica. E assim, ele vai definir a história como a ciência que estuda os homens no tempo. Vou até repetir. A história é a ciência que estuda os homens no tempo. Então temos dois princípios: os homens, ou seja, as sociedades humanas, e o tempo, pois é no tempo que entendemos os fatos históricos. Temos então dois tipos de tempo: o tempo cronológico e o tempo histórico. Mas qual é a diferença entre eles? O tempo cronológico é aquele que pode ser contado, agrupado em dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. É o tempo registrado nos calendários. O tempo histórico tem como agente o homem e as mudanças sociais causadas por ele no tempo. O tempo histórico é o modo como cada sociedade vivencia, percebe e organiza o seu tempo. Os historiadores estudam, então, as mudanças históricas da sociedade no tempo. Deste modo, o historiador estuda as causas da mudança e as consequências da mudança histórica. As causas são todos os acontecimentos que podem ter influído no desenvolvimento de um fato histórico. E as consequências são os acontecimentos que se desenvolveram em decorrência de um fato histórico. O historiador, então, estuda as causas e as consequências das mudanças históricas a partir das fontes. Mas afinal, o que é uma fonte histórica? Fonte histórica é qualquer vestígio deixado pelo homem que permita ao historiador reconstruir e contar a história. Em geral, as fontes históricas são qualquer vestígio deixado por seres humanos. Quais são os tipos de fontes históricas que existem? Basicamente, existem três grandes tipos de fontes históricas. As fontes históricas podem ser orais, escritas e não escritas. As orais são os testemunhos das pessoas vivas, né? As não escritas são qualquer utensílio ou instrumento deixado ao longo de uma civilização, como monumentos, obras de arte, canecas, vasos, cerâmicas, paisagens, restos arqueológicos. E também as fontes escritas, essas são as principais,
porque você pode ler e você pode entender melhor uma civilização com uma fonte escrita. As fontes escritas são as cartas, diários, leis, obras literárias, inscrições em pedra ou em outros materiais. Ok, nós entendemos qual é a função da história, o que é a história e suas fontes. Mas precisamos de mais para sabermos nos orientar no tempo e no espaço. Ou seja, cada período histórico tem sua característica, por isso é muito importante a gente entender a linha do tempo da história. Mas afinal, o que é a linha do tempo da história? Nada mais é do que uma maneira didática de dividir as principais mudanças históricas ao longo do tempo. Ou seja, é uma maneira de organizar os períodos históricos. Nossa sociedade, que é a ocidental, foi forjada pelo cristianismo. Toda a nossa sociedade se fez a partir do cristianismo. Deste modo, se padronizou a divisão do tempo em antes e depois do nascimento de Jesus Cristo, o chamado Anno Domini, Ano do Senhor, que é o ano 1. Assim contamos os anos antes de Cristo, de modo decrescente, e os anos depois de Cristo, de modo crescente. A linha do tempo é dividida basicamente em 4 grandes períodos distintos e a pré-história. Os 4 períodos são a Idade Antiga, ou Antiguidade, a Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a que estamos agora. Chamamos de pré-história todo o período antes da invenção da escrita, época do homem das pedras, o homem das cavernas. Depois da invenção da escrita, chamamos de Idade Antiga, ou Antiguidade. Agora vamos destrinchar cada período histórico, a começar pela Idade Antiga. A Idade Antiga se estende desde a invenção da escrita, entre 3.000 ou 4.000 anos antes de Cristo, e vai até a queda do Império Romano do Ocidente, que é padronizado por 476 depois de Cristo. É na Idade Antiga que nasce Jesus Cristo, no ano 1 da Era Cristã. É na Idade Antiga que se desenvolveram as primeiras civilizações na Mesopotâmia, como os sumérios, os caldeus, os hebreus e os famosos egípcios, que construíram as pirâmides do Egito por volta de 2.000 anos antes de Cristo. É na Idade Antiga que surgem as civilizações grega e romana, que muito influenciaram nossa sociedade atual. Os gregos com a filosofia e os romanos com o direito. Será durante o Império Romano, no reinado do imperador Augusto, que nascerá Jesus Cristo. A Idade Antiga chega ao fim com a queda do Império Romano no ano 476 d.C., dando início à Idade Média, que foi um período caracterizado pela fé católica, época dos grandes castelos, do feudalismo, das catedrais góticas, das cruzadas, dos grandes reis. Foi na Idade Média que nasceram as escolas nas abadias, as universidades, entre outros avanços. A Idade Média termina com a queda de Constantinopla em 1453, dando um fim ao Império Bizantino. Assim inicia-se a Idade Moderna, que tem como marca as grandes navegações, os avanços técnicos da navegação, o pioneirismo português nos mares, o descobrimento do Brasil, a chegada de Vasco da Gama nas Índias. Além de, em 1517, a Reforma Protestante, feita por Lutero, a formação dos Estados Nacionais, formando os Estados absolutistas. Em 1789, temos a Revolução Francesa, que marca o fim da Idade Moderna e inaugura a Idade Contemporânea, que é o período em que estamos. Então temos aqui a Revolução Francesa, a Era Napoleônica, a Revolução Industrial, os avanços no meio do transporte, com o trem e o automóvel. É na Idade Contemporânea que temos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, até o nosso tempo atual. Assim temos os 4 períodos da linha do tempo da história: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea.